Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de filosofia. Hoje nós iremos falar sobre Heráclito de Éfeso, o último filósofo do período da filosofia conhecido como pré-socrático. Na aula passada vimos um pouco sobre o pensamento do filósofo Parmênides, e se o pensamento de Parmênides parecia complicado, vocês irão notar que o de Heráclito é mais tranquilo de se entender, e o pensamento de Heráclito ajuda também a compreender melhor o pensamento de Parmênides. Vamos lá conferir então o que pensava Heráclito de Éfeso? Se nós lembrarmos da aula passada, quando falamos sobre Parmênides, vocês irão notar que o pensamento de Heráclito de Éfeso é oposto ao pensamento de Parmênides. Para Parmênides, a essência da realidade, o que era fundamental na realidade, era o ser. O ser é algo imóvel, que não muda, algo que permanece sendo a mesma coisa mesmo após tantas mudanças. A mudança para Parmênides era apenas uma característica superficial das coisas. Já para Heráclito, a essência da realidade, o que faz a realidade ser o que ela é justamente a mudança, o devir. A mudança é o que caracteriza a realidade. Como já dissemos em aulas anteriores, quando os primeiros filósofos foram investigar o que é a realidade, eles encontraram um problema que é o problema do movimento. A constante transformação da realidade. Tudo está se transformando o tempo todo, o que dificultaria um entendimento, uma compreensão da realidade. Só que para Heráclito, o movimento, a transformação, o devir é a solução, é a resposta e não o problema. Se tudo está o tempo todo se transformando, se tudo está em constante mudança, significa que é isso o que caracteriza a realidade. Como metáfora, Heráclito irá dizer que se fôssemos pensar em um elemento para ilustrar a essência da realidade, esse elemento seria o fogo, pois o fogo é um elemento que está o tempo todo se movimentando, se modificando e alterando tudo à sua volta. Seria, portanto, o elemento que melhor representa a essência da realidade. Podemos perceber que o devir, a mudança, é a essência da realidade se nos atentarmos para o fato de que a realidade é feita de contradições e que essas contradições são o que permitem a realidade ser o que ela é. Heráclito inaugura aquilo que na filosofia chamamos de pensamento dialético. Esse pensamento inicial de Heráclito parte da ideia de que a realidade é feita de contradições, e essas contradições são necessárias para que a realidade continue sendo o que ela é, uma transformação, um movimento constante. A realidade é o que ele chama de uma eterna luta de contrários. É necessário que existam os contrários para que a realidade continue existindo nesse constante movimento, para que ela continue se movimentando, se transformando. É necessário que esses contrários existam para que possamos conhecer as coisas, pois nós conhecemos as coisas por contrariedade, por oposição. Por exemplo, nós sabemos o que é paz porque existe a guerra. Só sabemos o que é o quente porque existe o frio. Nunca saberíamos o que é estar saudável se nunca ficássemos doentes. Só sabemos o que é o bem porque existe o mal. Só sabemos o que é a vida porque existe a morte. E assim com tudo que existe, nós conhecemos as coisas, não por elas mesmas, mas através dos seus contrários. Mas ainda se apresenta a questão que foi motivo de investigação para os primeiros filósofos. Como podemos conhecer a realidade se ela está se transformando o tempo todo? Heráclito irá considerar que há um princípio que está presente em tudo e que nos permite conhecer as coisas, algo que promove uma harmonia entre os contrários, que ele irá chamar de Logos. Logos, como vimos em aulas passadas, é uma palavra grega que pode ser traduzida como razão. Ou seja, há uma razão por trás de tudo, ordenando tudo, por trás de todo esse movimento da realidade, e há uma razão em nós. E é por isso que conseguimos conhecer as coisas. Essa razão ordena a realidade de modo cíclico. As coisas mudam, se transformam, mas também se repetem. E é essa repetição que nos ajuda a compreender as coisas. Obviamente que as coisas não se repetem da mesma forma, porque a transformação é constante. Um verão nunca é igual ao verão anterior. Um recém-nascido nunca é igual ao outro.
Tudo está em constante movimento, em devir, mesmo que as coisas sejam cíclicas, mesmo que elas se repitam, essa repetição sempre terá algo de diferente. A ideia de que as coisas permanecem sendo as mesmas ao longo do tempo é apenas uma ilusão dos nossos sentidos. Para conhecermos efetivamente a realidade, nossa razão deve se voltar para a contrariedade e para o princípio unificador da realidade, que é o Logos. Conhecendo e compreendendo a contrariedade e esse princípio unificador, nós conhecemos a realidade tal como ela é. Como vocês puderam notar, comparando com a nossa aula passada, o pensamento de Heráclito é oposto ao de Parmênides. Enquanto que para Heráclito a essência da realidade é o devir, a mudança, o movimento, para Parmênides a essência da realidade é o ser, algo que permanece inalterado após tantas mudanças. Essa discussão irá levar o pensamento filosófico acerca do fundamento da realidade para um impasse. Afinal, não sabemos quem está com a razão. O que Parmênides diz parece fazer sentido em alguma medida, e da mesma forma, o que Heráclito diz parece estar correto em alguns pontos. Quem é que está certo? Bom, alunos e alunas, esse impasse ao qual Parmênides e Heráclito levaram a filosofia ficará suspenso até a chegada de um filósofo conhecido como Platão. É ele quem irá tentar juntar os pensamentos de Heráclito e Parmênides em uma só teoria. Por enquanto é isso. Bons estudos para vocês, um forte abraço e até a próxima.